A paz do Senhor, sexta-feira, de 17 de outubro de 2025, culto especial sobre a história de Gideão. Mas antes de falar da palavra do Senhor, vamos fazer a nossa oração para começar o nosso culto e entoar um ou dois hinos especiais. Pai, em nome de Jesus Cristo, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui vivos para ouvir a Tua palavra, que a gente consiga ouvir a Tua voz nesta palavra poderosa que o Senhor tem separado para nós, e nós te agradecemos por todas as Tuas bênçãos. Precisamos muito de Ti, mas o Senhor tem sido um Deus presente e nos atendido em todas as nossas necessidades, ainda que nós não saibamos, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino. Hoje a gente está com o coral desfalcado. Vamos no 525. Vencendo vem Jesus. Nós vamos cantar vamos lá. Vou puxar, hein, Ariane? 525. Já colocou aí? Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis, e os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. E o inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado as nações irá julgar. Todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes lá no céu irão cantar. Venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Ariane, vamos cantar o 467, depois você vai entender porquê. Eu vou fazer uma pregação mais rápida, mas além do vencendo vem Jesus, a gente vai ler Juízes 6, em que Jesus aparece para Gideão. Mas antes tem o 467, é um hino rápido também. Diz assim: ó, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar.
solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Vamos pro 4. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó, crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus, em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Amém. Amém, graças a Deus. Vamos lá, registrando a mensagem que está em Juízes, capítulo 6. Eu vou ler, Ariane, você me acompanha por gentileza, tá? Diz assim: quarto juiz, Gideão, a servidão sobre os midianitas. Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do oriente contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas não destes ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor, aqui é o próprio Jesus, tá, Ariane? Pela coisa chamada teofania. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Eu vou abordar esse assunto aqui. Eu não sei se eu estou lendo rápido, se está dando para acompanhar, mas eu vou, paramos no 12, daqui a pouco a gente continua. Ariane, hoje você está com aqui um culto, eu e você aqui, exclusivo, né? Não sei se caiu aqui de paraquedas Gideão. Gideão é um dos personagens mais conhecidos da Bíblia.
tem culto do Gideão, dos Gideões, toda criancinha já ouviu falar de Gideão. Mas não sei se você percebeu, Israel estava passando por um período de dificuldade, que eu não vou poder me alongar aqui, mas o livro de Juízes retrata a ascensão e queda, Eu não sei diferente, eu não sei ser diferente, eu vou dar uma breve situada. Criação, Adão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, povo escravo no Egito, Moisés, Josué morre. O povo fica sem líder. E aí tem o primeiro juiz, o segundo juiz, o terceiro juiz, aí vem Débora e aí Gideão. Só que esse Gideão, que será o quinto juiz, ele era o menor da menor família, da menor tribo de Israel. E aqui, o que eu quero chamar a atenção? Primeiro, Israel estava vivendo um ciclo de afastamento, queda, porque a gente sem Deus, se com Deus já é difícil, no bom sentido, sem Deus é impossível. Mas o que me chama a atenção é aqui, ó, Gideão chega para Jesus Cristo e fala, praticamente diz assim: cadê o Deus que colocou a culpa? E eu quero já começar aqui deixando registrado que muitas vezes a gente é perguntado, pai, ou quem quer que seja, Ariane, André, se Deus existe e é bom, por que tanta maldade? E eu até recebi essa pergunta esses dias e a gente vai com aquela resposta, papai do céu sabe todas as coisas cooperam para o bem. Só que aqui Gideão não perguntou não, ele meio que colocou a culpa em Deus. Então, que fique claro aqui, essa falta de entendimento. A gente pode ser até pequeno como Gideão, mas quando a gente não tem um entendimento da palavra de Deus, fica muito difícil. Então, dando continuidade aqui, no 13, no 14, então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu vou parar por aqui. Ao longo desse texto, a gente vai ver que Gideão, eu já falei da situação do povo. O povo estava passando por uma dificuldade fruto de consequências, ok? Então, o primeiro ensinamento, quem planta, colhe, ok? Só que aqui, o segundo tópico, Deus chama o improvável, transformando o medroso em um homem valente. Gideão, ele era extremamente medroso. E nada mal nisso. Porém, a gente tem que ter fé. A gente pode ter até medo, porque o oposto de medo não é o que eu quero dizer? O amor de Deus vence todo medo. Então a gente às vezes fica receoso, isso é natural, mas isso tem que ter um limite. A nossa fé tem que ser maior que o nosso medo, ok? E outra coisa interessante é que Jesus, o anjo do Senhor, fala, vai nesta tua força. Praticamente ele diz assim, ó, você é fraco, medroso, o menor, mas é você que eu quero usar. E esse é um grande ensinamento da vida de Gideão, em que eu tenho para mim que Deus gosta de usar os menores. Eu lembro da história de Davi. Jessé foi perguntado sobre os filhos dele, ele sequer chamou Davi. Quando o profeta Samuel fala, tem alguma coisa estranha, aí o Jessé lembra de Davi, e olha quem o Davi se tornou, não é isso? Moisés era gago, e olha que Moisés fez. Então, eu queria, o segundo tópico, né, a primeira foi a necessidade, a consequência das nossas ações e das ações das pessoas. Segundo, como Deus chama o improvável, transformando o medroso em homem valente. A história de Gideão é tremenda, ele fez coisas grandiosas. E uma coisa interessante aqui na história de Gideão, ele provava ele pedia sinais. Nessa história de não ter fé, ele pedia sinais, e Jesus teve muito carinho com ele, dava os sinais, pedia um sinal, foram 3 sinais, ele pediu um sinal para saber se realmente estava falando com Deus, Jesus deu o sinal, depois há o comando, a ordem para ele fazer algo, aí ele pede assim, não, mas eu quero um sinal para ver se é verdade, o sinal aparece, aí ele pede um terceiro sinal, e Deus dá.
Então, essa questão da... É natural a gente duvidar, e Deus, Ele se mostra. Se é de Deus, Ele dará o sinal, não tem problema em relação a isso. E eu termino, Ariane, rapidamente, no versículo 25, diz assim: e aconteceu naquela mesma noite que o Senhor disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. O pai de Gideão tinha construído um ídolo. O Baal era o demônio lá dos povos. Israel cometeu um erro de se misturar. Deus tinha falado: não se mistura. Israel desobedeceu, se misturou. Quando eu falo Israel, eu falo todas as tribos, tá? A ponto do pai de Gideão ter um altar para Baal. Olha só. Então esse tópico às vezes a gente tem que destruir coisas que não são de Deus, né? Antes de lutas maiores. E Gideão teve a ousadia. Aí o povo foi tirar satisfação com o pai de Gideão. Como assim? Derrubaram o Baal? Aí o Joás, ele meio que se redimiu. Apesar dele ter o ídolo, quando esse ídolo é destruído pelo filho de Gideão, ele fala assim: vocês estão querendo lutar pelo Baal? Deixa que ele lute. E aí o povo acalmou. Então, Ariane, concluindo, o que eu quero chamar a atenção nesse Juízes 6 do dia de hoje? O que a gente aprende com a história de Gideão? Gideão era fraco. Nós até podemos ter momentos de fraqueza, mas sem fé não dá. Então, se você que está me ouvindo aí nesta mensagem, calhou de você estar ouvindo essa mensagem, sem fé em Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, fica muito difícil. André, mas eu não tenho fé. Peça. 2, falta de entendimento. A gente pode até, num momento de fraqueza, ter uma fé reduzida, mas se você deturpa o conhecimento da palavra de Deus, já era. Se você acha que o problema na sua vida é porque Deus está te punindo, ou que Deus é mau em função, já era. Por que eu estou dizendo isso, Ariane? Porque a gente está vivendo dias em que as pessoas estão usando a palavra de Deus para falar coisas que não procedem. Deturpa. Por exemplo, hoje está muito comum os coaches messiânicos, motivadores de Cristo, que eles associam riqueza com a palavra de Deus. Você só é abençoado. Se você não for rico, é porque você ainda não captou. Isso está sendo falado, isso está sendo pego, e isso não é verdade. Isso não é verdade, né? Tem um famoso aí, tal de Pablo Marçal, que se você ouvir, para mim é nítido que ele fala asneira, mas tem resposta para tudo. Você pode falar do rico, o jovem rico que Jesus falou para ele: você está fazendo tudo, então dá tudo que é teu e me segue. Mas aí, quando essas pessoas são confrontadas, eles encerram o assunto, tá? Aquela passagem: louco, ainda hoje a sua alma será solicitada. Não estou falando que a riqueza é ruim, a gente tem que lutar e ser abençoado, mas está sendo deturpado. E aí a garotada vai por um caminho achando que o evangelho está associado em ficar rico, é a cabeça, todo mundo é cabeça, e se você não entendeu, então isso é um exemplo de como a falta do conhecimento profundo com a palavra de Deus e com o Espírito Santo pode dar problemas, ok? E por último, um exemplo de que Deus foi com ele. Por menor que nós sejamos, e podemos ser, Jesus falou: vá contigo que eu sou contigo. Essa é a palavra que eu queria trazer. Se nós estivermos com Deus, nós somos maioria e somos mais fortes do que qualquer coisa. Eu sei que pode ser uma palavra clichê, que exija maiores explicações, mas é isso mesmo. A gente tem que buscar. Estamos com Deus? Vamos enfrentar tudo, vamos trabalhar, estudar, investir. Se for para ficar rico, mas a mensagem é que a gente possa se apropriar da palavra de Deus, do Espírito Santo, porque Deus, Ele está buscando a quem possa abençoar, a quem Ele possa dizer: eu sou contigo, vá na tua força.
ainda que essa força seja pequenininha. Então, terminando, podemos até ser os menores, e eu acho que Deus usa os menores mesmo, mas não pode ter falta de fé e nem falta de conhecimento da palavra de Deus. Amém? Esse é o culto que a gente queria registrar hoje. Palavra abençoada. Hoje você vai orar, encerrando. Posso dar uma observação? Claro. Essa palavra que o senhor falou sobre por que as coisas acontecem comigo, as coisas ruins acontecem, não só comigo, mas com a população, enfim, com as pessoas, com a humanidade. Eu tava vendo aquele filme A Cabana. Já viu esse filme? Não. Nunca viu? Não. Enfim. Eu sei que tem um livro. Eu vi esse filme e na verdade ele acontece uma tragédia com a filha dele, né? E ele fica justamente indagando Deus por que aconteceu aquilo ali com a filha dele. E aí Deus, conversando com ele, né? Ele mostra, na verdade, o agir dele em todas as formas. Tudo tem um porquê. Inclusive no filme ele ensina ele perdoar o próprio cara que matou a filha. Então assim, a forma que Deus mostra de que tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. E assim, é muito... O que você está falando foi justamente sobre isso. Exato. Porque assim, não é porque uma coisa ruim tenha acontecido que vai ser aquilo ali para sempre. E tudo tem de mostrar pra gente, porque assim, isso pode acontecer para no final aquele vínculo com Deus ser restaurado com o pai da criança que tinha se quebrado desde a infância. Enfim, e sobre essa questão do Deus é contigo em todos os momentos, sobre riqueza ou não, se fosse por isso, então todo mundo que tem dinheiro hoje em dia, né, não teria problemas. Então assim, isso é muito muito clichê. É tão vazio isso, né? Mas é muito clichê. Pega gente boa, Deus até permite para pegar. Sim. É lógico, Ariane, que dificuldade, uma perda de um filho, são coisas que nem eu tenho resposta para isso. Não, sim. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, sim, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Posso orar então? Posso orar então. Pai, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado por esta palavra. Que esta palavra encontre morada nos nossos corações. Que a Ariane possa multiplicar esta palavra, seja com o filhinho dela, seja aonde ela tiver a oportunidade. Pai, por mais que nós te busquemos, é o Teu Espírito Santo que vai, diante daquelas situações que nós não entendemos ou que nós podemos estar sendo enganados, é o Teu Espírito Santo que vai nos ensinar, nos explicar e evitar que nós erremos. Então, nós oramos a Ti, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, e pedimos o Espírito Santo para nos capacitar, para nos dar fé e para nos dar o conhecimento necessário para que a gente possa viver em santidade, sempre Te agradar e crescer cada vez mais em frutos e em santidade. Esta é a nossa oração. Nós Te agradecemos pela semana abençoada. Abençoe o corpo de funcionários, seus familiares, guarda-nos da violência, livra-nos, Pai, do mal, das enfermidades, abençoe o nosso pão e a nossa água, e que o Teu nome seja exaltado e glorificado para todo sempre. Em nome de Jesus oramos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a nossa vida, Ariane, nossa família e todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém. Para nossa, pelo sangue de Jesus, agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém.